E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô fazendo um vídeo rápido aqui. Faz muito tempo que eu não posto aqui no YouTube. Mas Deus falou comigo agora aqui pra eu fazer esse vídeo porque aconteceu uma coisa nessa manhã aqui. E isso me motivou a gravar esse vídeo, tá? O que que acontece? Eu tava aqui no sol, exatamente como eu tô agora, pesquisando alguns fornecedores, né? Lá pra loja. E o pessoal, três homens, né, chegaram aqui dos Testemunhos de Jeová, tá? Eu vi que eles passaram ali, ficaram esperando. Eu fui ali, recebi eles, né? Ofereci aqui as cadeiras para eles sentarem. E ficamos aqui, acho que quase uma hora conversando. Eles colocando, né, as visões deles e eu colocando as minhas. E eu gosto muito de falar com o pessoal, principalmente assim, os testemunhos de Jeová. Eu não sou testemunho de Jeová, tá? Só para deixar claro, eu não pertenço a nenhuma religião. Como quem me acompanha sabe, eu creio em Deus, creio no reino, né? Creio em Yeshua. Porém não faço parte de nenhuma denominação, certo? Mas eu gosto de conversar com eles porque, diferente de outras denominações, diferente de outras religiões, eu noto que eles possuem uma abertura maior para conversar, né? Começando pelo fato de que é eles que procuram, né? Então, eles que procuram e são recebidos por alguns, outros já não recebem eles, né? Eles mesmos falam que tem gente que é muito mal educada com eles. Eu não sou assim, eu não me importo, eu tenho a minha mente muito aberta. Então, eu gosto de conversar com qualquer pessoa. Eles que vieram até aqui a minha casa, eu convidei eles para sentar e eles foram conversando comigo. E só e aí o que acontece, né? O que é o problema? Por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Eu tava agora processando, né? Tudo o que aconteceu, que a gente conversou aqui, e Deus disse para mim assim: "Faz um vídeo, fala sobre isso". Há muito tempo eu não gravava aqui. Mas eu resolvi então gravar. No meio da conversa, enquanto eu estava aqui falando com eles, a gente percebe que por mais que eles escutam, né, as nossas ideias e eles também colocam a deles, existe sempre algo em comum em todas as religiões, essas denominações, que é uma coisa chamada doutrina. Então, o problema da religião, da religiosidade, o problema da religiosidade é a doutrina. Porque eles têm um instrumento que se chama Bíblia, que é algo que eu leio, eu estudo. A Bíblia ela não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser estudada. Eu estudo a Bíblia, mas eu estudo a Bíblia com uma mente aberta, buscando entendimento sempre em oração. E eu também faço estudo de outros livros que foram retirados, né, da Bíblia ou até mesmo não incluídos na Bíblia de forma muito equivocada, na minha opinião. Mas quem tem a mente aberta, quem está conectado com Deus de verdade, precisa ler também esses outros livros, né, que são chamados apócrifos. E precisa também consumir outros tipos de conteúdos, escutar estudiosos, pensadores, para que você consiga levar tudo isso a Deus e então o Criador responder para você qual é que é de fato a verdade. O que de fato é verdade e o que foi manipulado, porque até mesmo a Bíblia que hoje a gente conhece, né, ela foi sim manipulada. Muitas coisas nelas estão erradas. Foram manipuladas, foram alteradas, né? Enfim, mas o objetivo aqui não é ficar só falando, não é ficar falando disso, é
falar para vocês que por mais que eu dê um espaço para pessoas assim conversar, e eles escutem, né? Eles que vieram até mim aqui e conversaram, é muito ruim tu conseguir desenvolver uma conversa por um bom tempo. Durou aqui uns 40 minutos a visita deles, porque chega num certo momento em que eu começo a questionar, começo a colocar algumas coisas na mesa e trazer para eles outras verdades, trazer para eles entendimentos, e não que eu seja o dono da verdade, o dono da razão aqui, não é isso, é que tem muita coisa que o próprio Pai, o próprio Criador já revelou para mim, já me trouxe em oração, então quem é que vai poder dizer que isso é mentira? Se foi o próprio Deus que me deu o entendimento. Eu li, eu estudei e eu levei para Deus, eu levei para Iá isso, e Iá me respondeu. Deus me trouxe esse entendimento. E aí quem que vai poder questionar isso? Então tem muitas coisas que eu questiono, que eu começo a colocar a minha opinião e eu vejo que isso incomoda, né? Incomodou eles. E eles já foram acelerando o assunto para poder ir embora, né? Eles já estavam loucos para ir embora de uma vez. E sem problema nenhum, eles que vieram, então a hora que quiser ir, é só ir também. Mas eu senti que eu tinha que falar isso aqui, né? Gravar esse vídeo, trazer isso para vocês, porque o problema todo da religiosidade é a doutrina. Então não importa, você tem uma Bíblia, um conjunto de livros, mas a Bíblia, ela, quando você passa por uma religião, quando você faz parte de uma denominação, ela existe uma linha, uma interpretação que é realizada e que isso é pregado para as pessoas, né, como uma doutrina ali, como uma série de regras, de interpretações, e você não tem liberdade para sair daquilo ali. Você não pode fugir daquilo ali. Então, aquilo que é colocado é aquilo ali, ponto. E eu discordo disso, eu acho que a gente não pode ser assim. A gente não pode. A fé não se desenvolve no meio da doutrina, sabe? Não existe fé onde há limitação de regras, de doutrinas. Eu acredito que a fé, ela é, ela é algo que carece de uma mentalidade aberta, de uma mentalidade sempre pronta para aprender cada vez mais. Ela carece de que o teu espírito ele esteja leve, e quando você faz parte assim de uma doutrina, de uma religião, quando a religiosidade está dentro de você, você se torna muito limitado. Tu te torna uma pessoa extremamente limitada, uma pessoa que fica nervosa se qualquer coisa questionar aquela doutrina ali que lhe foi ensinada, né? E então eu precisava falar isso. Deus disse para mim que eu precisava falar sobre isso, gravar um vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, vai ficar ruim, enfim, eu não vou nem editar, eu só vou colocar ele assim mesmo. Mas esse é o recado que eu tinha para passar hoje. Faz muito tempo desde que eu gravei pela última vez aqui, a minha intenção é voltar a falar aqui. Eu estou preparando algumas coisas diferentes, eu estou escrevendo muito sobre outras coisas relacionadas ao reino também, né, a Deus, a fé. Mas já não é a primeira vez que os testemunhos de Jeová vêm aqui, e podem vir sempre que quiser. Qualquer pessoa que quiser vir conversar comigo sobre o reino, sobre Deus, é muito bem-vindo aqui na minha casa. Até mesmo na internet também. Pode me chamar, pode conversar comigo, não tem problema nenhum, tá? Só que é muito ruim quando você está mergulhado em doutrina, tá? Então esse é o recado, porque a fé ela não se propaga, a fé ela não consegue germinar, brotar, florescer e dar frutos em meio à doutrina. A doutrina ela é como o joio no trigo. A doutrina ela é como se fosse o mato que nasce no meio das suas plantas, ali sufoca as suas plantas, sabe? A erva daninha que sufoca as suas plantas. Tá? Esse é um mal que existe, né? Chamado doutrina.
que existe dentro das religiões, da religiosidade, que faz com que as pessoas elas não consigam ter a mente aberta, faz com que elas fiquem nervosas se qualquer coisa desvia daquilo que elas foram ensinadas. Certo? Esse é o recado de hoje aí. Um abraço, fiquem com Deus.